Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre esse tema tão falado aqui ultimamente. Hoje é segunda-feira, dia 5/1, gravando esse vídeo, né, no final dessa noite. E vai ser um vídeo um pouco mais direto, com poucos cortes. A ideia é realmente passar uma informação mais clara e direta e ouvir vocês. Então fica à vontade para colocar e expor sua opinião aqui no comentário. Eu gostaria de ler, ver se faz sentido a minha análise aqui. Todo mundo tá sabendo que Maduro, né, o atual, se não o último chefe de estado da Venezuela, foi preso, e eu vou falar um pouco desses interesses por trás: petróleo, economia mundial, economia aqui nacional do Brasil. O que isso pode mudar no meu bolso, no seu bolso? Então fica nesse vídeo até o final, não deixa de deixar o seu like, o seu curtir, se inscrever nesse canal para você que gosta de assuntos como finanças, investimentos, negócios. Me ajuda compartilhando essa informação também com mais pessoas. Bom, como já apresentado no título, na capa, meu viés aqui desse vídeo é totalmente um viés econômico. A ideia aqui não é falar sobre política. A ideia é realmente falar o impacto financeiro que isso pode trazer na minha e na sua vida. Mas antes eu preciso dar um pano de fundo, uma introdução aqui. Se você não está sabendo, né? Existe aqui dois lados da moeda, vamos assim dizer, bem direto, sendo bem direto mesmo. Existem dois lados. O lado aqui que a pessoa está enxergando essa situação como uma ótima situação, porque os Estados Unidos tinha que intervir mesmo. Trump tinha que invadir, prender o chefe de estado por corrupção, por viver num estado ditatorial, e agora acusado por tráfico de drogas, etc e tal. Existe uma outra turma aqui dizendo que os Estados Unidos não tinha poder para poder intervir numa outra nação, a não ser a nação norte-americana. Então os Estados Unidos não pode virar pro mundo e dizer assim: ah, você tá fazendo errado, eu vou intervir, vou te prender, vou invadir aí. Então as opiniões, vejo que pela própria internet talvez seja uns 60, 70% aqui desse lado e uns 40 ou até 66 aqui. Provavelmente você já conhece a Venezuela, já ouviu falar que é um país extremamente pobre, onde pessoas passam fome, não tem moradia, não tem o que comer. Tenho conhecidos de conhecidos, né, de venezuelanos, onde eles falam que a gente vive aqui no céu e reclama, tá? Reclama muito porque eles não viveram na Venezuela. Só para você ter uma noção, 2023, 2024, saiu uma matéria onde limpar, né, se limpar no banheiro após utilizar o banheiro com papel em dinheiro era mais barato do que se limpar com o próprio papel higiênico, devido à inflação, devido à desvalorização da sua moeda local. Então, para você ver o nível da situação da Venezuela. Entretanto, todavia, existe um ouro, tá, na Venezuela que poucos países desse planeta têm. Ou seja, a Venezuela é o país que mais retém petróleo do mundo. A Venezuela é o que mais produz na sua terra, vamos assim dizer, petróleo desse planeta. A Venezuela contém a maior reserva de petróleo em sua terra. Aí você me pergunta: Robert, então por que a Venezuela não é rica? Por que a Venezuela não é um país de primeiro mundo? Por que esse país só é explorado? E a resposta é que a Venezuela ela não tem a organização política e nem econômica para produzir, fazer materiais, tá, perante esse petróleo. Porque não basta ter somente a matéria-prima do petróleo, você tem que desenvolver materiais derivados desse petróleo. Então você vai precisar de tecnologia, de infraestrutura, de relacionamentos internacionais e econômicos. Você vai ter que ter um bom ali estado para gerir tudo isso, coisa que a Venezuela não tinha devido ao seu ditador Maduro. E aí o país não avançando, não conseguindo transformar essa matéria-prima, não conseguindo produzir, que eles chamam. E se você vê o gráfico, né, a produção da Venezuela cai a cada ano. Que resta para ela? Vender esse petróleo puro para outros países, como os Estados Unidos, como China, como Rússia e outros países. Ela simplesmente vende a matéria-prima para outros países. Para você ter uma ideia do petróleo 100% colhido em terras venezuelanas, 80% é exportado, 80% é vendido. Devido à sua necessidade econômica, falta, né, de mão de obra, de infraestrutura, de tecnologia para produzir. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, olha os produtos derivados, tá,
do petróleo. E essa informação você precisa guardar, que vai fazer muita diferença, porque eu vou falar lá na frente. Olha, gasolina, diesel, óleo lubrificante, asfalto, querosene de avião, plástico, embalagem eletrônica, roupas, tênis, velas. Então imagine que, vamos pegar só aqui uma partezinha aqui, que seria a gasolina, querosene, diesel, que são elementos que compõem a nossa logística nacional. Olha só o tamanho do impacto que isso pode trazer só aqui no Brasil. Dá uma pausa nessa informação, vamos voltar um pouco. Continuando a história, então, Estados Unidos interviu na Venezuela para poder prender Nicolás Maduro. Você pensa, Estados Unidos foi bonzinho? Não sei, eu acho que Trump não pensa dessa forma, não pensa em bonzinho. Com certeza há interesse político e econômico ali. Com certeza a Venezuela já é um parceiro dos Estados Unidos, mas com certeza os Estados Unidos quer uma fatia maior. Por quê? Porque a maior fatia da Venezuela é o seu maior concorrente. Quem? Quem é o maior concorrente dos Estados Unidos? China. A maior parte do petróleo vai para a China. E os Estados Unidos precisa entrar nisso e falar assim, opa, não é bem assim não. Ei, Venezuela, acabei de tirar você das mãos de um ditador. Você não vai fazer nada, você não vai me recompensar por isso. Sem contar que Donald Trump é extremamente narcisista. Então, no primeiro ano, né, do retorno dele à presidência dos Estados Unidos, ele quer mostrar, com certeza, tá, na minha opinião, ele quer mostrar pro mundo que ele tem total poder. E ele tem, de fato, porque ele comanda, se não a maior nação, ou entre China e eles, mas acredito que é os Estados Unidos mesmo, a maior nação do mundo. Então, ele bateu no peito e falou assim, vou tarifar todo mundo. Vou chegar chegando com os dois pés na porta. Vou prender Nicolás Maduro mesmo. Vou interferir em um outro país vizinho aqui da América Latina. Sim. Então, com certeza, na minha opinião, entra esse fator de egocêntrico, de narcisismo, de comandante, de general. Eu vou chegar com os dois pés na porta. Com certeza, para mim, isso influencia sim. Esse é um dos pilares dele, ser um governante forte, um governante agressivo. Chegando mesmo. E aí, avançando um pouco mais na história, lembra que a gente falou dos produtos derivados do petróleo? Agora, isso faz sentido para você? Faz sentido que agora, com essa guerra que vai ter, imagino eu, tá? Uma guerra comercial pelo petróleo, isso pode influenciar diretamente nos preços das outras coisas, como no plástico, dos pneus, dos combustíveis. Hoje, quem é o maior parceiro do Brasil? Estados Unidos e China. E China manda muita coisa para cá. China manda muito equipamento eletrônico, equipamento, roupa, borracha, tudo que você pensar vem da China. Então imagine só, os Estados Unidos pega uma fatia maior do petróleo da Venezuela e encarece o petróleo da China, e a China precisa repassar esse valor nos seus parceiros, como no Brasil. Então sim, acho que vai ter um impacto financeiro. Talvez não tanto, não é de se assustar, algumas incertezas do mercado, eu acho que isso vai haver sim. Não a curto prazo, ou seja, não nos próximos 6 meses, nem aqui em 2026, mas a partir de 2027, 28, 29, a gente precisa acompanhar esses capítulos, esses novos capítulos dessa guerra que vai começar aí, uma guerra comercial pelo petróleo. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Realmente estamos numa situação aqui meio de telespectador, não tem muito o que fazer. Na verdade, não tem muito o que fazer e a gente tem que permanecer assim, eu acho. A gente não pode levantar a mão. Na tarde de hoje, o Trump já falou mal do Brasil, já falou mal do Lula. Brasileiro que pode pegar um rebote aí dessa guerra aí. Mas é isso, pessoal. Tentei trazer um conhecimento de macroeconomia aqui pra vocês. Não sei se vocês entenderam, não sei se eu consegui passar aqui a mensagem pra você de uma maneira mais clara, onde o que tem a ver, né, esse jogo de xadrez de China, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, o que tem tudo a ver. Tentei ser o mais claro possível. Eu entendo aqui as opiniões políticas entre defender a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela ou os Estados Unidos não tinha,
direito de intervir num país, numa outra nação, ainda mais um chefe de estado. E eu queria ver a sua opinião, deixa aqui nos comentários se você tem algum lado político ou se você vê uma outra maneira também esse cenário econômico. Você acha que realmente pode impactar no meu bolso, no seu bolso, ou não, isso é passageiro, daqui a pouco volta tudo no normal e segue o jogo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, até o próximo vídeo.